Você está cansado de esperar pelo momento perfeito. Cansado de olhar para si mesmo no espelho e ver um reflexo apagado do que você poderia ser. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém virá te salvar. E talvez isso seja a melhor coisa que poderia acontecer com você, porque o poder que você procura está escondido onde você mais teme olhar. Você foi condicionado a acreditar que não é suficiente. Desde pequeno, te disseram para não sonhar alto demais, para não incomodar, para se encaixar, e você acreditou. Acreditou tanto que construiu uma prisão invisível e trancou a chave dentro da própria mente. Mas escute, essa prisão é feita de pensamentos, não de aço. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. O que isso significa? Que seu medo não é um inimigo. Ele é um guia. Um mapa que aponta diretamente para onde está enterrado seu verdadeiro poder. Se você sente medo de se expor, é ali que mora sua luz. Se você evita o silêncio, é nele que sua alma grita. A sombra que você evita enfrentar guarda a força que você procura. O primeiro passo não é destruir essa sombra, mas olhar para ela com coragem. Você precisa aprender a sentar com o desconforto. Observar os pensamentos sombrios sem julgamento, porque o que você encara começa a perder o controle sobre você. A mente é como um jardim. Se você não cultiva a disciplina, as ervas daninhas da dúvida e do medo tomam conta. Visualização não é apenas sobre imaginar coisas boas. É um treinamento mental para enxergar além da névoa. Feche os olhos agora. Respire. E visualize quem você seria se não estivesse dominado por tudo que te paralisa. Veja, sinta, toque. Porque quanto mais real for essa imagem dentro de você, mais inevitável ela se torna no mundo externo. Esse é o ponto de virada. Não espere se sentir pronto. Você nunca vai se sentir. Mas comece agora, mesmo tremendo. O futuro que você quer não está esperando por você. Ele está escondido atrás do muro que você jurou que nunca conseguiria escalar. Você foi ensinado a ter fé no que está fora. Fé no governo, fé na religião, fé nos outros, fé no sistema. Mas nunca te ensinaram a ter fé em si mesmo. Fé não como crença cega, mas como uma força silenciosa que te mantém de pé quando tudo desmorona. Carl Jung disse: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E fé é o que nasce quando você para de buscar sinais lá fora e começa a ouvir a voz dentro. E essa voz, você tem ignorado há anos. Você sente um chamado, um desconforto profundo toda vez que trai a si mesmo para agradar o mundo. Mas você sufoca esse chamado com distrações, redes sociais, séries, vícios, conversas vazias. E a cada vez que faz isso, mata um pedaço da sua alma. Chega. Chega de alimentar o que te enfraquece. Fé é disciplina. Fé é recusar-se a desistir de si mesmo, mesmo quando tudo diz que você deveria. Fé é olhar para a escuridão e dizer: eu não sei como, mas vou passar por isso. Você precisa de um ritual, um pequeno ato diário de rebelião contra a sua velha versão. Pode ser escrever 5 minutos de manhã, pode ser caminhar em silêncio, pode ser respirar fundo antes de reagir. Ações simples, mas feitas com presença e intenção. A fé cresce na repetição. A fé se fortalece quando você honra a sua palavra, mesmo quando ninguém está olhando. Quando você diz que vai acordar cedo e acorda. Quando você diz que vai cuidar do seu corpo e cuida. Quando você promete mudar e muda. Você não precisa acreditar em milagres. Você precisa se tornar um. Esse é o segundo tijolo da reconstrução. Visualize sua fé como uma chama pequena. Cuide dela todos os dias. Alimente-a. Proteja-a do vento do cinismo e da dúvida. E ela vai crescer.
iluminar seu caminho, aquecer sua jornada. E um dia, quando o mundo tentar te apagar de novo, essa chama vai ser fogo. E você vai queimar tudo que tentou te manter pequeno. Disciplina não é castigo, é liberdade. Mas você foi condicionado a vê-la como prisão, porque a cultura da gratificação instantânea quer que você seja fraco, quer que você escolha o prazer fácil ao invés da grandeza, quer que você viva reagindo e nunca criando. A mente indisciplinada é um campo de batalha sem general. Você acorda e já pega o celular, abre mensagens, rola o feed, se compara, se culpa e o dia ainda nem começou. Sabe o que isso faz? Rouba de você o silêncio sagrado da manhã. Rouba o foco, a clareza, o centro. Você não tem que viver assim. Carl Jung nos alertou que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. A disciplina é isso, tornar consciente aquilo que você faz no automático. É recuperar o comando. É dizer, agora sou eu quem escolho. Você acha que é livre? Então tente passar um dia inteiro sem reclamar, sem procrastinar, sem se distrair. Só um. Você vai ver o quanto sua mente te controla. E essa constatação, por mais dolorosa que seja, é o começo da verdadeira força. Disciplina começa com pequenos pactos. Levantar quando o despertador toca. Fazer o que precisa ser feito mesmo sem motivação. Guardar o celular. Olhar nos olhos. Estar inteiro. É uma batalha diária e você vai perdê-la muitas vezes. Mas o que importa não é a queda, é o retorno. Você não precisa de motivação. Você precisa de estrutura, rotina, ritual, ordem. Porque o caos lá fora vai continuar. Mas aqui dentro, você pode construir um templo. E nesse templo, a disciplina é o altar. É ali que você aprende a suportar o tédio, a dor, a dúvida. É ali que você aprende que sentir vontade não é o mesmo que ter razão. É ali que você começa a moldar um novo destino. Você quer mudar de vida? Então, primeiro, mude o que você tolera de si mesmo, porque a liberdade que você sonha é construída com os tijolos da disciplina. Propósito. Essa palavra tem sido vendida como se fosse um prêmio, um troféu que você encontra depois de seguir todos os passos certos. Mas a verdade é mais crua. Propósito não é algo que você encontra, é algo que você decide. É uma escolha, feita no escuro, quando tudo parece sem sentido. Você não vai acordar um dia com uma voz do céu dizendo, é isso que você nasceu para fazer. Você vai sentir o vazio, vai sentir o peso da rotina, vai sentir que nada parece importar. E nesse buraco, você vai precisar decidir dar significado ao que faz. Carl Jung dizia que o homem que não confronta seu próprio vazio está destinado a projetá-lo no mundo. É por isso que tanta gente vive correndo atrás de validação, porque está vazia por dentro, sem direção, sem âncora, sem alma. Mas você pode ser diferente. Você pode parar de buscar o propósito ideal e começar a construir sentido nas pequenas coisas. Comece com o que você tem, com o que está diante de você agora. Talvez não seja grandioso, talvez ninguém aplauda. Mas se você fizer com presença, com intenção, com verdade, isso já é propósito. Não é o que você faz, é como você faz. Não é sobre fama, é sobre fidelidade à sua essência. Você pode lavar pratos com propósito. Você pode levantar da cama com propósito. Você pode transformar um momento comum em algo sagrado. Se estiver inteiro nele, não espere sentir-se inspirado para agir. Haja e a inspiração virá. Você está esperando um chamado, mas o chamado é você. É sua ação, é sua decisão de levantar, mesmo quando tudo grita para ficar no chão. É sua coragem de continuar, mesmo sem certeza. Esse é o segredo que ninguém te conta. Propósito não é um caminho que você encontra.
É um caminho que você constrói, passo após passo, no meio da escuridão, com os recursos que você tem agora. Você quer transformação, mas foge do desconforto. Quer mudança, mas recusa o processo. Quer a recompensa, mas evita a dor. E isso te mantém fraco. Porque toda verdadeira evolução passa por um momento em que parece que tudo está desmoronando. É o que Carl Jung chamava de noite escura da alma. Aquele ponto em que você não é mais quem era, mas ainda não sabe quem vai ser. Um limbo, um vácuo, uma travessia silenciosa e solitária. E é aí que a maioria desiste, porque não entende que esse colapso é parte da cura. Você precisa quebrar para se reconstruir. Precisa queimar a velha pele para que a nova possa nascer. A lagarta não sabe que vai virar borboleta. Ela apenas se dissolve inteira dentro do casulo, desaparece, morre para a forma antiga e só depois renasce. Você também precisa morrer, não fisicamente, mas morrer para o velho eu, para o eu covarde, o eu reativo. O eu que vive para agradar, morrer para o personagem, para os rótulos, para as máscaras. E isso dói, dói olhar para dentro e ver as próprias contradições. Dói perceber o quanto você tem sido cúmplice da sua própria prisão. Mas essa dor é sagrada. Ela está te purificando, está te arrancando da mediocridade. Pare de resistir ao caos. Ele veio te ensinar. Cada perda, cada humilhação, cada fracasso, tudo isso é matéria-prima para a sua nova versão. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. No silêncio da dor, algo maior está sendo esculpido dentro de você, mas só se você tiver coragem de permanecer, de suportar o vazio sem se distrair, de atravessar a noite sem correr de volta para a luz falsa. Porque quando a alma sangra, é aí que ela começa a falar. E quem escuta nunca mais volta a ser o mesmo. Você foi programado para temer o fracasso, como se errar fosse o fim, como se cair fosse sinal de fraqueza. Mas ouça com atenção, o fracasso não é seu inimigo. O verdadeiro inimigo é o apego à imagem perfeita de si mesmo. Você quer acertar sempre, quer que tudo flua, quer que a vida obedeça a seus planos. E quando não obedece, você entra em colapso, se sabota, se paralisa, desiste. Carl Jung escreveu que a árvore que cresce até o céu precisa ter raízes que se aprofundam no inferno. O fracasso é o solo escuro onde suas raízes crescem. Você não vai construir profundidade sem dor. Não vai formar caráter sem tropeços. Você precisa aprender a falhar com dignidade. Porque toda vez que você tenta, mesmo sem saber o resultado, você expande seu território interno. Você se fortalece. Você aprende. Você entende que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Os que mais vencem são os que mais falharam, não porque são especiais, mas porque aceitaram o fracasso como parte do caminho. Eles não param na dor. Eles seguem, eles caem e levantam. E caem de novo e levantam. Você quer se tornar forte? Então abrace a falha. Transforme a dor em dados. Olhe para cada erro e diga: o que isso está tentando me ensinar? Não fuja, não esconda, não enterre. Mostre suas cicatrizes. Elas são seu currículo. Elas provam que você sobreviveu ao que tentou te destruir. Você não precisa parecer invencível, precisa ser verdadeiro. Humano, real. É isso que cria conexão. É isso que constrói poder. Porque o verdadeiro guerreiro não é aquele que nunca sangra. É aquele que aprende a lutar mesmo ferido. Você vive cercado por ruído, notificações, opiniões, urgências, comparações. O mundo moderno é uma máquina de distração. E o preço que você paga por se perder nela é a sua alma. Você sente isso, sente que está sempre ocupado, mas nunca completo, sempre correndo, mas sem direção, sempre conectado, mas cada vez mais vazio. Carl Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor,
mas de ser incapaz de comunicar o que é importante para si. E é isso que está acontecendo com você. Você perdeu o contato com o que importa. Você esqueceu como é ficar consigo mesmo, inteiro, presente, desperto. Existe um espaço dentro de você que está esperando ser habitado, mas você o evita. Foge com telas, com trabalho, com ruído, porque ali, naquele espaço silencioso, vive algo que te assusta. A verdade. A verdade de quem você realmente é. A verdade do que você sabe que precisa fazer. A verdade da vida que você vem adiando. Você precisa de silêncio, não como ausência de som, mas como presença de si. 5 minutos por dia. 10, sem música, sem celular, sem ninguém, só você e a respiração. No início vai parecer desconfortável. Sua mente vai gritar, vai inventar 1000 razões para sair dali, mas se você permanecer, algo começa a mudar. Você começa a ouvir, e não falo de ouvir vozes externas. Falo de ouvir a sabedoria que vive no fundo do seu ser, a intuição, a alma, o chamado. Você quer clareza, quer direção? Então cale o mundo e escute o silêncio. Ali está tudo o que você tem ignorado. Ali mora a bússola, o eixo, o centro. E quando você reencontra esse centro, o mundo pode gritar lá fora, mas aqui dentro, tudo permanece firme. Você vive esperando permissão, permissão para mudar, permissão para começar, permissão para ser quem você realmente é. Mas quem você acha que vai te dar isso? A família, a sociedade, os amigos, eles estão ocupados demais tentando lidar com as próprias prisões. E você está aí, sentado, esperando uma chave que só você pode forjar. Carl Jung dizia que o maior fardo que uma criança deve carregar é a vida não vivida de seus pais. E você está carregando isso. Expectativas que não são suas, medos que te foram herdados, caminhos que nunca questionou, apenas seguiu. Está na hora de devolver o que não te pertence, de cortar os fios invisíveis que te prendem ao passado. Você não precisa da aprovação deles, você precisa da sua. A cada escolha que você faz com medo de desagradar, você se abandona. A cada vez que você se cala para manter a paz, você declara guerra contra si mesmo. Liberdade não é ausência de regras, é a presença de coragem para viver de acordo com a própria verdade. Você não será amado por todos, você será incompreendido, julgado, rejeitado, mas isso é o preço de viver com integridade. E vale cada cicatriz. A permissão que você procura está na sua voz, na sua ação, no seu passo. Levante-se, faça o que precisa ser feito. Não espere o momento certo. O momento é agora. Sempre foi. Você não foi feito para viver encaixado. Foi feito para expandir, para desafiar, para existir com intensidade. Então pare de pedir permissão. Você já está autorizado. Autorizado a ser livre, autorizado a ser inteiro, autorizado a ser você. Você acredita que precisa de mais tempo, mais conhecimento, mais dinheiro, mais confiança. Mas a verdade brutal é, você já tem tudo o que precisa para dar o próximo passo. O que te impede não é a falta, é o excesso. Excesso de dúvida, excesso de pensamento, excesso de expectativa sobre o que deveria ser antes de começar. Carl Jung dizia, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E essa escuridão são os pensamentos que você não quer admitir, a procrastinação que você justifica, a insegurança que você esconde atrás de perfeccionismo. Você não precisa estar pronto, precisa estar disponível. Disponível para agir mesmo com medo. Disponível para começar mesmo sem saber o final. Disponível para falhar e ajustar no caminho. Você já percebeu que tudo o que mudou sua vida começou num momento de impulso? Um chega gritado no silêncio. Uma mensagem enviada no susto, uma decisão tomada no meio do caos.
O movimento cria clareza. Não espere entender tudo para começar. Comece, e o entendimento virá com o andar. A estrada se revela a quem caminha. Você não precisa ler mais livros agora, nem planejar por meses, nem ter garantias. Você precisa agir, porque o mundo não responde às intenções, responde às ações. O que está ao seu alcance neste exato momento? Talvez uma ligação, uma inscrição, um sim, um não. Talvez seja levantar da cadeira, fechar o navegador e começar. A fé sem ação é só fantasia. O desejo sem coragem é só ilusão. Você quer viver ou só continuar sonhando com uma vida que nunca chega? Você já sabe o que fazer. Agora, faça. Chegou a hora de encarar o espelho, não como um reflexo, mas como um portal. O rosto que você vê ali não é o seu limite, é o início da sua revolução. Você carregou peso demais que não era seu, esperou demais por um resgate que nunca veio, se encolheu por tanto tempo que quase esqueceu como era se manter ereto, com a coluna firme e o olhar aceso. Mas agora, algo despertou. Não uma raiva cega, mas uma fúria lúcida, uma força silenciosa que sussurra: basta. Carl Jung afirmava que, onde seu medo está, ali está a sua tarefa. Então olhe para o que você vem evitando. A conversa que você adia, a mudança que você teme, a verdade que você sufoca. Ali está o caminho. Você não está quebrado, está em construção. Você não está atrasado, está exatamente onde precisa estar para começar. Se ainda sente dor, é porque ainda há verdade. Se ainda há desconforto, é porque sua alma ainda está viva. Se ainda sente angústia, é sinal de que ainda há fogo queimando dentro. E esse fogo não veio para te destruir, veio para te forjar. Hoje não é mais um dia qualquer. Hoje pode ser o dia em que você escolhe, não por impulso, mas por consciência. Escolhe parar de fugir de si mesmo. Escolhe caminhar direto para a escuridão, não para se perder, mas para resgatar o que há de mais sagrado em você, seu poder. Você quer transformação? Então prove, levante, fale, escreva, crie, desafie. Ame com presença. Corte o que te afasta da verdade. Aproxime-se do que te aproxima de você mesmo. Reclame seu poder perdido. Ele não está lá fora. Está no seu gesto, no seu silêncio, na sua escolha, na sua coragem, no lugar que você mais teme olhar. Agora, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. Inscreva-se no canal e comece hoje. Porque se não for agora, quando será?